Amém? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Então é sinal que todo mundo achou. Vamos embora no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos usa. Salmo 126. Está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Versos 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Espírito Santo querido, em nome de Jesus, dá-me o entendimento, a revelação no texto, Pai. Fala com a tua igreja, usa-me como instrumento do Senhor. Que através da tua palavra, Senhor, vidas aqui possam ser impactadas, tocadas, direcionadas, renovadas, fortalecidas, em nome de Jesus. E que todo espírito de distração no nosso meio, Deus, que sejam amarrados em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou dar o título dessa mensagem. É tempo de restauração na sua vida. É o tempo da graça do Senhor vir sobre você e trazer restauração. O ser humano, ele precisa de duas restaurações. A primeira de todas, a espiritual. Porque quando o espírito do homem está enfermo, tudo para ele vai mal. Mas também o homem precisa de restauração nas coisas físicas. Porque todos nós almejamos, todos nós desejamos, precisamos do mover de Deus, do agir de Deus em alguma área da nossa vida. Então nós precisamos de duas restaurações. A primeira, espiritual. A segunda, física. Eu posso estar precisando das duas, mas também eu posso estar precisando da espiritual ou talvez da física. Então, abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Peça o Espírito Santo para tocar em você, para trazer essa restauração sobre você, através da palavra dele. A Bíblia fala, amados, que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação. A coisa mais importante que o ser humano faz na vida dele era ouvir a voz de Deus. Não existe mais nada importante nessa terra do que ouvir o que Deus fala com a gente, do que ouvir o que Deus nos direciona, do que ouvir o que Deus nos ensina. Porque tudo que Deus nos ensina é para a eternidade. As coisas terrenas passam, mas a espiritual fica para a eternidade. A Bíblia vai narrar que Deus, muitos anos atrás, libertou o povo de Israel de um cativeiro de 400 anos. Todos nós sabemos que José foi para o Egito, chegou lá no Egito, lá, o pessoal ficou lá, o povo virou. A princípio, o pessoal foi bem tratado, mas depois o faraó morreu, o próximo faraó que assumiu a situação, colocou o povo hebreu debaixo de escravidão. E o texto bíblico vai falar que eles gemiam debaixo daquela escravidão. E Deus, depois de 400 anos, moveu as mãos poderosas, levantou Moisés como libertador e tirou o povo do Egito. Cuidou do povo no deserto, deu tudo de bom para o povo. Mas as escrituras vai falando, amados, que passa-se o tempo. O que o povo faz?
o povo esqueceu dos feitos do Senhor. Conselho eu vou te dar aqui nessa noite. Nunca esqueça do que Deus fez por você. Nunca esqueça do que Deus vai fazer por você. Ô, irmão, o fundo também não está dando, não? Fundo musical? Então nunca esqueça do que Deus irá fazer por você, do que Deus fez para a sua vida e na sua vida. O maior feito que você não deve esquecer é que Jesus morreu numa cruz. Derramou o sangue dele. Suportou a coroa de espinhos, suportou as blasfêmias dos homens, suportou todo tipo de sofrimento por amor a você. Esse é um dos grandes e maiores feitos que o homem recebeu e pode provar de Deus. Então nunca te esqueça que existe um Deus que te ama, que morreu na cruz para te salvar. Pastor, salvar de quê? Te salvar da ira de Deus na vida vindoura. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O pessoal foi tirado do Egito, mas passou-se um tempo, o povo só esqueceu de Deus. Nunca se esqueça dos feitos de Deus na sua vida. Sempre seja uma pessoa grata a Deus. Indiferente das circunstâncias, indiferente do que você vive ou indiferente do que você está vivendo. E o texto vai falar que o pessoal esqueceu. Então, quando o pessoal esqueceu, o pessoal fez o quê? Largou Deus de lado. Foi seguir os seus próprios caminhos. Foi viver as suas próprias vidas, não queria nem saber de nenhum direcionamento de Deus. Mas a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor são para nos guardar de destruição, são para nos guardar de levar uma vida fracassada, de uma vida derrotada, de uma vida de sofrimento, separado de Deus nesse mundo. Então todos os mandamentos de Deus são bons para o ser humano. Não existe mandamento mau, ainda que nós olhamos com os nossos olhos e acharmos que ter uma vida de renúncia é ruim para nós. Não, não é ruim não. É para o seu bem. Todos os mandamentos que foi dado por Deus no Antigo Testamento, as leis, era para guardar o povo dele, proteger o povo dele. E hoje a mesma coisa. Deus quer, amados, que nós experimentamos, que Deus nos relacionamos com Ele. Deus quer que conhecemos Ele. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas só tem um meio, nós praticarmos a palavra, guardarmos os mandamentos do Senhor. Então Deus é um Deus zeloso. A Bíblia fala que Deus, que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Quando eu começo lá a abrir mão de Deus, não quero saber de Deus, o Espírito Santo não é um ciúme de ti, o Espírito Santo se entristece com aquilo. Porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo, Deus não habita em templo assim não, irmãos. Essas paredes, se todo mundo sair daqui, o Espírito de Deus não está aqui não. O Espírito de Deus se encontra aqui porque tem pessoas aqui nesse momento. O templo de Deus, que somos eu e você, estamos nesse lugar. Tem gente que acha que Deus habita no templo feito por mão de homem. Não. Deus habita no templo que Ele próprio fez. Que somos nós. Eu e você. No Antigo Testamento, Deus visitava o templo. Mas após a crucificação de Jesus, Jesus mudou. Nós nos tornamos a igreja de Cristo. Nós nos tornamos o templo do Espírito de Deus. Então a Bíblia vai falar que Deus, como era pela lei, Deus permitiu, irmãos, o cativo vir sobre o povo de novo. Deus usava muito esses modelos de permitir o pessoal ir para o cativeiro para que o povo se lembrasse de Deus. Porque a maioria das pessoas se lembra de Deus quando o negócio está no buraco, quando estão no fracasso, quando estão na derrota. Muitas vezes Deus vem e nos abençoa e quando as coisas melhoram nós esquecemos de Deus. Então o povo de Israel sempre era assim com Deus. Deus abençoava, eles ficavam um tempo, depois eles largavam Deus de lado. A situação apertava, exclamava a Deus.
Só que Deus é um Deus de misericórdia. Mas não é o correto que eu e você levamos uma vida assim. Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O negócio está ruim, eu estou firme com Deus. O negócio está bom, eu estou firme com Deus. Eu não vivo oscilando com Deus em momento algum. Porque se você oscila com Deus, é sinal que você não ama Deus. Quem ama Deus suporta qualquer coisa. Quem ama Deus caminha com Deus indiferente da situação. Se está amargo ou se está doce. O negócio é que ele tem no coração que ele ama Deus. Ele sabe quem é o Deus dele. Ele conhece o Deus dele. Ele deseja Deus. Então ele não vai afastar das coisas de Deus por causa de adversidade. E também riquezas e abundâncias também não tirará das coisas do Senhor. Você sabe o que nós estamos precisando de verdade? Aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Que é o primeiro e maior mandamento. Então Deus, nesse instante, permite que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, queima os templos, destrói muro, faz muitas coisas lá dentro de Jerusalém, uma das invasões mais brutal que houve, um dos procedimentos mais brutal que houve, e pega o povo de Israel e prende eles, domina eles, subjugam eles. A partir daquele dia que Nabucodonosor veio invadir Jerusalém, o povo de Israel saiu das mãos de Deus, saiu da mão do rei que reinava lá e passou a ser dominado e subjugado para o rei Nabucodonosor. Deus permitiu porque Deus só queria que o povo lembrasse dele, Deus só queria que o povo amasse ele. Tem coisas que às vezes vem na nossa vida para que a gente se entender, irmãos, que nós precisamos de Deus. Não existe ninguém nessa terra que não precisa de Deus. Que é rico, que é pobre, que é preto, que é branco, todos nós precisamos de Deus. Então, muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas, é para a gente lembrar que existe um Deus, que eu preciso amar esse Deus, segurar na mão desse Deus, caminhar com esse Deus. E Deus usou Nabucodonosor para corrigir o desvio que o povo de Israel tinha feito com ele. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E o texto vai narrar, irmãos, que Deus determinou para aquele povo um tempo. Deus falou que, olha, eu vou permitir o cativeiro em vocês. É uma promessa que eu estou fazendo a vocês, falando com o povo de Israel. Vocês vão ficar no cativo 70 anos. Mas depois de 70 anos, eu vos libertarei e trazerei vocês para a terra de Israel de novo. Então você presta atenção que Deus colocou o quê? Um tempo. Nunca seja precipitado. Não seja uma pessoa ansiosa. Por quê, pastor? A Bíblia fala que há um tempo para Deus trabalhar em tudo. Às vezes nós queremos algo, mas não é o tempo de Deus. Tudo há um propósito, tudo há um tempo que Deus trabalha debaixo desse sol, irmãos. Mesmo porque parece que as coisas estão fora do controle de Deus, mas Deus permanece no controle do mesmo jeito. E se eu e você somos pessoas ansiosas e precipitadas, nós atropelamos o tempo de Deus. E quando eu atropelo o tempo de Deus, eu chamo sofrimento para cima de mim. Eu chamo tristeza para cima de mim, eu chamo amargura, eu chamo coisas que me ferem, que me machucam para cima de mim. É porque Deus quer? Não. É porque eu não estou sabendo esperar o tempo de Deus. Eu não estou trabalhando dentro do tempo de Deus. Existe um tempo para tudo nessa terra. Há o tempo de nascer, a pessoa fica 9 meses no ventre, depois nasce. Há um tempo de crescer, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Eclesiastes 3 fala que há um tempo de chorar, há um tempo de alegria, há um tempo de tristeza, há um tempo debaixo desse sol para tudo. O que Deus está falando com você? Não seja precipitado, meu irmão. Não seja ansiosa, meu irmão. Aguarde o meu tempo, esteja debaixo do meu tempo. Trabalhe dentro do meu tempo. O tempo de Deus é o tempo da perfeição. Toda vez que eu acho fora do tempo de Deus,
Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho sofrimento. O povo poderia não querer ficar no cativo, mas Deus tinha determinado. É 70 anos e acabou. Quem removeu 70 anos? Ninguém. Só ele próprio, se ele quisesse. Mas quando ele dá a palavra e determina, está determinado. Seja paciente no Senhor. Seja aquela pessoa que haja buscando, trabalhando na direção de Deus. Irmãos, tem muita gente sofrendo dentro da igreja, sabe por causa de quê? Precipitação. Precipitação na vida financeira, precipitação familiar, precipitação na vida emocional, precipitação na vida espiritual, precipitação em namoro, precipitação em tudo. Eu já fiz casamento, já orientei pessoas que não era tempo daquilo, mas as pessoas queriam. E depois sofrimento. Porque agiram fora do tempo. Precipitação te traz dor de cabeça. Seja paciente. Na verdade, a paciência e a longanimidade é um fruto, amados, do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala, não andeis ociosos com o dia da manhã, o que é haver de comer, o que é haver de besteira. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, precisamos aprender a confiar em Deus. Quanta gente estão precipitando, tentando resolver situações da vida deles, mas com as próprias mãos, não sabendo que ele próprio, que ela própria, está chamando para cima dela maldição. E depois o que o povo fala? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus vai questionar Deus por quê? E não é Deus que é culpado. Porque Deus sempre está falando, Deus sempre está orientando o homem. O homem que tem dificuldade de dar ouvido ao que Deus fala. E a melhor coisa que você faz na sua vida, escuta o que Deus fala com você. Mas eu quero te chamar a atenção mais um detalhe. Lembra que Deus usa pessoas. Porque tem gente que quer que apareça um anjo de fogo aqui, fala e tururu e tarará. E às vezes Deus está usando algum irmão, alguém na simplicidade para falar com a gente não está dando ouvido. Deus usa pessoas, meus irmãos. Nós precisamos ter essa humildade. Não, Deus realmente usa pessoas mesmo. Então vou dar ouvido, vou buscar de Deus, vou manter a paciência no tempo certo. Quando chega o tempo de Deus, irmãos, nós não precisamos quebrar a cabeça não, porque o próprio Deus trabalha por aquele que esperam nele. Aquilo que não está para não dar certo, Deus faz dar certo. Aquilo que vai dar errado, Deus inverte e faz o negócio caminhar. Quando chega o tempo dele. Eu contei aqui que quando eu estava doente, que eu queria ser curado de todo jeito, e eu ia em Belo Horizonte e fazia um monte de trem, nada dava certo, porque não era o tempo de Deus. Quando chegou no tempo de Deus, as coisas aconteceram na maior tranquilidade. Deus não é Deus de confusão, mas nós que criamos muita confusão e às vezes queremos que Deus resolva a nossa confusão. Não. Resolva você. Como pastor? Se posicione. Não, eu criei essa confusão, então vou resolver esse negócio. Buscando sabedoria em Deus, orientação em Deus, direcionamento de Deus. Mas o texto vai falar, irmãos, que o povo foi levado cativo. E no cativeiro, você sabe que o cativeiro babilônico afetou os que eram rebeldes com Deus, mas afetou também os que eram fiel a Deus. Daniel era um homem extremamente fiel a Deus. Daniel participou do cativeiro babilônico. Ezequiel, todos participaram do cativeiro babilônico. Eram homens fiel. Então, às vezes, Deus permite. E muitas vezes também por causa do injusto, às vezes nós não tomamos cuidado, nós afetamos até as nossas famílias, irmãos, com certos tipos de atitude irresponsável. Então, busque a ouvir a direção de Deus. E se você for, qual que é o segredo de Daniel? Se Deus permitiu, se você está no cativeiro, talvez você está aqui, está passando um cativeiro. O que é cativeiro? Cativeiro é adversidade.
é aquilo que te machuca, é aquilo que te oprime, é aquilo que te deprime, é aquilo que te faz chorar, é aquilo que causa em você angústia. Mas eu, olhando, eu entendi qual foi o segredo de Daniel. Daniel não olhou para o cativeiro que ele estava passando. Daniel olhou para a grandeza do Deus que ele servia. Se você ler o livro de Daniel, em momento algum, você vê Deus do comecinho lá, Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, você não vê os caras reclamar. Por que Deus permitiu entrar nesse cativeiro? Eles tinham culpa? Não tinha. Quem pecou não foi Daniel. Daniel era um homem de Deus, Daniel era separado por Deus. Os companheiros dele eram separados, mas quem tinha pegado é aquela geração. Mas foi tudo. Porque às vezes no cativeiro, Deus tem um propósito. Deus não permite nenhum cativeiro na sua vida à toa. Se vê um cativeiro sobre sua vida, você leva Deus a sério, você busca as coisas de Deus a sério, pode ter certeza que dentro desse cativeiro tem um propósito. Daniel foi abençoado por Deus em 3 reinos. Nabucodonosor gostou de Daniel, Belsazar gostou de Daniel, Nabotino gostou de Daniel. O rei Ciro, Belsazar e Nabotino foi rapidinho o reinado deles, durou meses só. O rei Ciro, quando assumiu Israel, gostou de Daniel. Então, Daniel não era culpado, não tinha nada a ver com o pecado do povo, mas estava dentro do cativeiro. Mas o cativeiro tinha um propósito para Deus, para Daniel. E qual foi o propósito? Aquele cativeiro levou Daniel a ser destacar espiritualmente, a ser conhecido como profeta, a crescer e ajudar as pessoas. Então, se você tem levado a Deus sério e está no cativeiro, você pode ter certeza que dentro desse cativeiro existe um propósito para Deus. Existe um propósito de Deus na sua vida dentro desse cativeiro. Deus não permite, irmãos. Quem é fiel, um cativeiro se não tiver propósito. Não permite. Você pode ter certeza. Daniel foi abençoado. Daniel foi honrado. Mas qual foi o segredo de Daniel? Fidelidade a Deus. Porque tem gente que no momento do cativeiro eles perdem a fidelidade a Deus. Esquece de Deus, deixa Deus. Veio o cativeiro? Pega o exemplo de Daniel. Eu vou ser fiel a Deus, mesmo dentro do cativeiro. Mesmo no cativeiro. Então a Bíblia vai narrando que eles estavam como que estavam sonhando quando Deus começou a mover e eles viram que eles iam sair do cativeiro. Que eles iam ser libertos do cativeiro. Quando fala que eles estavam assim, como se sonhava, era aquele negócio assim, eu não pensava que Deus ia fazer isso, eu não acreditava que Deus ia fazer. Não sabia que Deus ia fazer assim, e Deus, eles viram o mover de Deus, o começar de Deus. Mas muitas vezes, irmão, nós perdemos e não focamos no Deus, sabe por causa de quê? Porque o que está escrito lá em Provérbios 13, verso 12, que vem falando assim, que a esperança adiada adoece o coração. Quantos cristãos estão perdendo a esperança no Senhor? Quantos cristãos estão com o coração doente dentro da igreja porque tem perdido a esperança no Senhor? Deus, ele é perfeito, ele não adianta, não atrasa, é no tempo dele. Então a Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração, ou seja, você quer algo demais de Deus, você deseja algo demais de Deus, até acima daquilo que Deus está querendo para você, ou que Deus está proporcionando naquele momento, aquilo não acontece. Por que o diabo sopra? Deus não está com você, não. Deus não vai fazer. E a pessoa, o que ela faz? Ela esmurece na fé. É o coração doente. É por isso que nós devemos cuidar do nosso sentimento. Cuide do seu emocional. Porque a esperança adiada faz adoecer o coração. Mas Deus não quer que você fique com o coração doente. Deus não quer que você fique oprimido. Deus não quer que você fique deprimido. Deus não quer que você fique desanimado. Você sabe o que Deus quer? Que você mantenha a fé nele. Que você mantenha a confiança nele.
E o texto bíblico vai falando que começou aquele mover, e o pessoal alegre, e que Deus visitou um homem, o nome de Ciro, conhecido como Ciro, o persa. E Deus visitou esse homem, irmãos, falou com esse homem em sonhos. Você pode estudar Esdras, Isaías 45, você vai ver essa história. Deus foi até o rei Ciro e falou: Ciro, eu tenho te abençoado, vou continuar te abençoando, mas eu estou te levantando para tirar o meu povo do cativo de Israel, do cativo da Babilônia, da mão de Nabucodonosor. Se você estudar a história de Nabucodonosor, Deus abençoou Nabucodonosor tanto que Nabucodonosor cresceu, virou um rei poderosíssimo, um rei fortalecíssimo. Mas Deus abençoou Ciro, capacitou Ciro, e Ciro se tornou grande, igual Nabucodonosor. Mas, porém, a promessa de Deus era: eu quero, Ciro, que você me promete que assim, quando você entrar na Babilônia, você não vai maltratar o meu povo, você não vai machucar o meu povo, você vai libertar o meu povo. E conta o texto que Ciro chamou os capitães da guarda, conversou com eles, orientou eles, que Deus tinha visitado eles em sonho e falado com eles, que era para eles ir, que Deus tinha dado a eles a vitória. Mas primeiro vocês vão perguntar lá: quem é hebreu, quem é de Israel aqui? E aqueles que falar que serve o Deus vivo, vocês podiam dar liberdade para eles ir para qualquer lugar que eles quisessem. Se eles quisessem voltar para a terra deles, eles tinham essa liberdade. Por que essa história? Para você ver a perfeição de Deus. Ciro não conhecia Deus. Ele não servia a Deus. Mas Deus apareceu e falou com ele em sonho, e ordenou ele, e fez ele fazer essa promessa. E ele teve que honrar a promessa dele. Porque Deus não agrada de promessa de quê? De tolo. Eclesiastes 7,14 fala isso. Quando tu fizer uma promessa ao Senhor teu Deus, trata de cumpri-la, porque Deus não se agrada de voto de tolo. A palavra tolo significa Deus não se agrada de voto de pessoas que não têm responsabilidade. E a pessoa faz um voto com Deus aqui, faz outro, faz isso, faz aquilo, faz tanta promessa para Deus, faz 10, 15, 20 promessas para Deus, não cumpre nem meia das promessas. Isso é brincar com Deus. Isso não é agradável a Deus. Quando você fizer algo para Deus, algum tipo de promessa, Deus não quer que você faça promessa a Ele, não. Também não precisa fazer. Deus age pela fé, mas se você faz algum tipo de promessa a Deus, busque cumpri-la. Mas eu te peço, vocês fazem promessas a Deus com sabedoria. Não faça promessa de menino. Como aquele caso que eu contei aqui, que das duas mulheres que queria a casa própria, falou que ia jejuar. Absoluto. Enquanto Deus não falasse com ela, o negócio da casa dessa. Lembra da história? Que os vizinhos sentiram uma carniça danada, chamaram a polícia meteu o pé, arrombou a casa, as duas lá dentro mortas. E o menininho lá, bambinho lá, fraco lá, de estar sem comer, chorando. Voto de tolo. Sacrifício de tolo. Então Deus não agrada de sacrifício de tolo. Deus não agrada de sacrifício. Deus, irmãos, Ele prefere que você obedeça a Ele. Jesus já proveu tudo na cruz. Nós não precisamos ficar sacrificando para o Senhor. Mas a obediência leva Deus a operar na sua vida. Obedecer, o que a Bíblia fala? 1 Samuel 15. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Quantas pessoas têm sacrificado mesmo? Mas falha na obediência. Se você falha na obediência, todo o seu sacrifício você jogou fora. Você perdeu o seu sacrifício. É o sacrifício de tolo. Por que é sacrifício de tolo? Porque aquilo ali Deus não recebeu.
E a Bíblia vai falando que Nabucodonosor, que o Ciro invadiu Babilônia, destroçou tudo, libertou o povo de Israel, matou quem que eles tinham que matar e deu liberdade a eles, para quem quisesse ir para Israel ou fosse embora ir. O que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Que é tempo de restauração na sua vida. Talvez você está precisando de uma restauração física, talvez uma restauração emocional. Mas o que Deus me mostra é que a maioria aqui está precisando mais restauração espiritual. Deus restaurou, Deus libertou eles do cativeiro. Os guardas do Ciro falaram: vão agora, vocês são hebreus, pode ir para suas casas. Houve um mover sobrenatural de Deus, um mover poderoso de Deus naquele lugar, e é o que Deus quer fazer. Deus quer trazer sobre a sua vida um tempo de restauração, quer que seja física ou espiritual. Só depende de você abrir o coração para Deus e aceitar isso. Talvez você já teve promessa de Deus e as promessas não têm se cumprido, porque talvez está necessitando de uma restauração na sua área para que Deus cumpra as promessas que Ele te fez. É tempo de restauração. A Bíblia vai falar que eles, quando foram libertos, irmãos, eles ficaram cheios de risos, saíram rindo. E mais ainda, cantando cânticos ao Senhor, em adoração, em agradecimento, em louvor a Deus. Né? Gratos, gratidão por aquilo que Deus estava fazendo, por aquela libertação. Você que está ouvindo essa palavra que hoje, que eu falo mesmo de coração, agradeça a Deus por essa palavra na sua vida. Seja grato a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado que o Senhor está falando comigo nessa noite. Obrigado porque o Senhor está me direcionando nessa noite. E a Bíblia fala que eles saíram tão felizes, tão alegres, que o povo via. Eles felizes, eles alegres, e falam assim: ó, grandes coisas Deus tem feito para esse povo, porque Deus viu como que Ciro chegou lá e libertou aquele povo da Babilônia. E o povo ainda, mais alegre ainda, confirmava ainda, realmente, verdadeiramente, Deus, Ele tem feito o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Ou seja, eles testemunhavam. Eles chegavam no lugar rindo, alegre. Mas por que você está rindo? Porque Deus tem feito grandes coisas para mim. Ah, mas por que você está alegre desse jeito? Porque Deus está fazendo grandes coisas para mim. Ah, mas por que alegria é essa, hein? Eu estou sentindo, mas que alegria é essa? Não, porque Deus está trabalhando a meu favor. Deus está fazendo coisas na minha vida. As coisas manifestam no mundo espiritual primeiro para se manifestar no físico. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não por vista. Você crê na palavra que Deus te dá, e no espírito ela se materializa e o físico se materializa. Por fé. Deus falou comigo. Estou tomando posse da palavra. Deus está me direcionando, eu estou tomando posse da palavra. E o povo saiu alegre, regozijando e testemunhando do mover de Deus, do fazer de Deus na vida deles. Seja esse tipo de pessoa. Dá testemunha do seu Deus. Fale do seu Deus para as pessoas. Manifesta às pessoas o que Deus tem feito. Uma coisa que o irmão Dene falou aqui, e aquilo é verdade mesmo, porque eu já vi muitas pessoas receberam milagres aqui, mas às vezes não fala. Muitas pessoas receberam alguma coisa de Deus, mas não estão falando. Mas conta. Quando eu fui curado, eu ouvi o irmão contando lá: rapaz, eu fui fazer o exame lá, e o pessoal orou para mim, e no exame não deu nada. Eu falei: se Deus fez na vida que a pessoa pode fazer na minha. Tomei posse. Então, conta os feitos do Senhor na sua vida. Testemunha do que Deus tem feito e está fazendo na sua vida. E o pessoal: mas por quê? Porque outra vez Ele nos tirou do cativo. Ou seja, era um povo que reconheceu: não, antigamente Deus tirou, mas dessa vez, agora também, graças a Deus que Deus nos tirou desse cativeiro. Ou seja, eles reconheceram, eles tiveram gratidão com Deus, porque Deus
tinha tirado ele do cativo. E nós precisamos ser gratos a Deus. Como que Deus nos tira do cativo, irmãos? Com a palavra, com um direcionamento, com o mover dele. Então você está para entrar no cativo, Deus te dá o livramento, Deus vem, passa as mãos, movimenta, faz o mover dele, te livra do mal, te livra de toda malignidade, muda aquilo que necessita mudar, te renova, te fortalece. Então isso aí é te livrando do cativo, te dá força para você perseverar mais algum tempo, até o tempo de Deus agir na sua vida. É livrando do cativo, porque quando eu largo tudo, desanimo com tudo, aí eu estou me aprofundando no cativo para valer. Mas eles não. Deus outra vez nos tirou do cativo. E a Bíblia fala que eles falaram assim, ele fez como as correntes do Negueb ou do sul. O que é isso? É porque algumas áreas do deserto é areia, alguns têm, é tipo um pedregulho. A chuva vem, chove forte, a água bate ali, junta, faz aquela enxurrada, cria aquele lastro. Então todo mundo que passa naquele lugar, falou, aqui passou a chuva forte. Aqui poucos dias choveu, cara, deu até cratera nesse lugar aqui. Vocês conhecem o que é cratera de enxurrada, né? No lugar que tem terra, que ela vai passando e abre aquele buraco ali. Então, aí eles falaram, Deus nos fez como a corrente do sul ou do Negueb. Porque quando você vai no lugar que houve uma chuva muito forte e criou cratera de enxurradas, você vê aquelas crateras ali. Você enxerga. E é o que Deus quer fazer na sua vida. A cratera serve de testemunho porque houve chuva ali. E Deus quer te tirar do cativeiro para que você dê testemunho dele, para que você glorifique o nome dele, para que você exalte o nome dele. A água aqui, irmão, representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar poderosamente no seu coração. O Espírito Santo vai trabalhar poderosamente na sua vida. O Espírito Santo vai trabalhar poderosamente nas suas coisas. É só você tomar posse para valer mesmo. Era 6 horas da tarde, quando eu orava para esse culto aqui, eu vi uma muralha, mas de repente veio um relâmpago na muralha. Pá! A muralha partiu no meio. Eu vou buscar de Deus discernimento. Mas eu só sei que a muralha, alguma coisa Deus está fazendo em vida de pessoas aqui. Orar para o culto. Era 6 horas. De repente meu olho abriu. Eu vi uma muralha, ela deve ter mais ou menos 1,5 metro de largura. Mas o raio prateado vem nela. Pá! E aqui tem. Abriu. Eu falei, alguém no culto nessa noite vai receber algo de Deus. A igreja, na verdade, né, irmãos, está recebendo. Se você crê pela fé também nessa noite, você está recebendo esse mover de Deus. A Bíblia fala, irmãos, eles falavam aqui que quem semeia com lágrima, colhe com alegria. O que lágrima representa? O que eu falei? As dificuldades. A Bíblia vai falar do homem em Marcos capítulo 10, de um homem chamado Bartimeu. Ele estava cego à beira do caminho, ele queria ser curado, ele desejava ser curado. E o texto que fala que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele levantou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas fez? As pessoas se levantaram contra ele, para que ele não continuasse a clamar a misericórdia de Deus, para que ele não continuasse a chamar o Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali representa o quê? Representa as adversidades, representa aquele que está colhendo em lágrimas. Ele estava buscando o milagre dele, debaixo do sofrimento, com pessoas tentando impedir ele, mas ele perseverou. O texto vai falando também, meus amados, de Jairo. Mateus 9. Jairo conversou com Jesus lá no começo. E Jesus falou, Jairo, eu vou na sua casa ressuscitar sua filha, Jairo. No meio do caminho, veio a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou, a mulher foi curada. Mas os pessoal chegou para Jairo, por que você está incomodando o mestre? Para quê? Sua filha está morta, Jairo. Colocando descredibilidade em Jairo. Irmãos, creia na palavra, sabe por causa de quê? Jairo não olhou o que o povo falou com ele. Jairo orou o que Jesus falou. Jairo, a tua filha não está morta, a tua filha dorme.
Ele focou naquilo que Jesus falou com ele, e no meio do caminho você vai achar muitas pessoas para querer te tirar do foco das coisas do Senhor, dos caminhos do Senhor, daquilo que Jesus já falou com você, das promessas que o Senhor já te fez. Não olhe para as pessoas, atenta para aquilo que Deus falou com você, não olhe para a circunstância, presta atenção naquilo que Deus já te falou, já te deu, igreja. Senão você perde a bênção. Tem gente que às vezes nos dá uns conselhos que não tem nada a ver. É por isso que você ouvir a Deus é a melhor coisa que você está ouvindo. Hoje, é a melhor coisa que você está fazendo na sua vida. De tudo que você fez de dia, a coisa mais preciosa que você está fazendo era ouvir o que o Senhor está falando com você. A Bíblia fala de Ana, mãe do profeta Samuel. A Bíblia fala que Penina irritava aquela mulher, que ela danava chorar, ela não comia. É o semear em lágrima. O que ela queria? Ela queria ter o filho. Então ela subia de ano em ano ao Siló para sacrificar. E quando ela ia para buscar a Deus, o que Penina falava com ela? Ah, que sua amada é fechada, que você não vai ter filho. Penina matava ela de raiva, irritava ela, que ela ficava sem comida e chorava. Foi até que na perseverança dela, o sacerdote ali mesmo achando que ela estava embriagada, mas Deus fala através dos profetas. Uma hora abriu a boca do profeta Eli e falou com ele: Ana, vai, porque Deus ouviu tuas petições. Tuas petições estão diante do Senhor. Não desanime, porque há um tempo de restauração na sua vida. Existe algo de Deus para você, meu amado. Existe algo de Deus para você, minha amada. Marcos não, o Bartimeu não desistiu. Jairo não desistiu. Ana não desistiu. Eles plantaram com lágrimas. Lágrima aqui está se referindo à adversidade. E alcançar a promessa. Alcançar aquilo que desejava. Porque foram pessoas que não desistiu. Manter o foco. Não olhe, meu amado, minha amada, o momento que você está passando de choro. Talvez você está aqui e algo tem te feito chorar. Não olhe por esse momento. Porque se você olhar para o cativeiro do choro que te faz chorar, você desanima. Olha para Jesus. O que Ele está falando com você nessa noite. Olhe para Deus. No que Ele falou com você nessa noite. Que tem uma restauração para a sua vida. Física e espiritual. As irmãs do louvor, vamos estar orando.